Voltando para os nossos vídeos, né, que é Tomando Café com Marcelo, quase um café filosófico, mas está longe disso, né, não tem essa intelectualidade tão, aprofundada, né, tão polida para falar café filosófico com Marcelo. Mas antes de começar o vídeo, gostaria de falar que tudo que eu falo, tudo que eu digo, não leve como verdade absoluta, nada mais é do que análise de estímulos jogados no ambiente, né, análise de estímulos jogados no ambiente. Ou seja, minha análise por meio das experiências empíricas e o que eu vejo na sociedade atual, dita como sociedade moderna, mas para mim eu vejo um retrocesso dessa sociedade. Mas vamos lá. Esse tema que eu vou falar hoje com vocês é um tema realmente que acho que tem bastante intelectual falando sobre isso, sobre a questão do apodrecimento do cérebro. Então, antes de começar a falar sobre o apodrecimento do cérebro, eu vou falar simplesmente que pensar virou um artigo de luxúria. Pensar virou um artigo de luxo, onde poucas pessoas conseguem ainda manter a questão do senso crítico. Tá? Ah, por uma sociedade, né, baseada com muitas telas, baseadas em informações rápidas e dopaminérgicas, informações baratas, o qual se acostuma o seu cérebro a receber informações tão rasas que você ter uma leitura aprofundada, uma leitura que exige mais do seu cérebro, né, se tornou algo extremamente raro. Uma pessoa que é viciada com essas informações rápidas e baratas, ela não consegue se aprofundar em um texto mais longo para tirar o conhecimento da vida, né? Para tirar vários conhecimentos da vida e implementar em sua vida aquilo que ela acha dito como válido. Por quê? Uma pessoa que não é acostumada a ler textos densos, textos que faz você ter uma análise crítica, ela gasta muito mais energia lendo um texto denso do que uma pessoa que está acostumado. Se ela gasta muito mais energia, logo um texto denso não é um texto prazeroso. Naquele primeiro momento, né? Claro que o cérebro, vamos pensar o cérebro como se fosse uma musculatura, né? Não que ele vai ganhar uma massa, vai ganhar uma hipertrofia, né? Vai ser um brain physique. Não, não é bem isso não, tá? É claro que você estimulando o seu cérebro a ter informações densas, informações muito mais completas e também longas, vai o quê? Realmente fortalecer, né, as conexões. O que acontece com as informações baratas é um atrofiamento do seu cérebro. Então, por isso que hoje em dia é muito difícil você conversar com uma pessoa, um assunto onde você quer criar uma tese, a pessoa vem com uma antítese e você cria uma conclusão, é algo extremamente raro, tá? Eu não falo só raro em questão de relacionamento amigável, relacionamento filia, mas no próprio relacionamento eros. Quantas pessoas que assistem o meu canal aqui, que são poucas, né, acredito, que realmente tem uma conversa aprofundada com seu parceiro ou com sua parceira, tá? São pouquíssimos. Porque geralmente as pessoas estão tão presas nas redes sociais, acabam se tornando especialista de texto por meio de textos curtos, que quando você tenta ter uma conversa mais aprofundada para analisar uma vida, você se torna o enfado da relação, principalmente o tedioso. Por isso que é tão difícil você construir uma coisa com alguém hoje em dia. Pelo esse fato, né, de sempre estar alimentando o seu cérebro com informações rápidas, a pessoa acredita que tudo é extremamente rápido na vida. A pessoa ela não quer passar pelos processos que a vida, né, que qual nós temos que passar pela vida, porque simplesmente ela tem aquelas informações rápidas. E ela acaba, por meio dessa interligação com as telas, fazendo uma dissociação com a realidade. Vamos falar que a dissociação com a realidade não acontece. Acontece com mais frequência do que a gente imagina. Muitos acabam assistindo um filme, muitos acabam lendo um livro para se dissociar com a realidade. Mas quando você se dissociacia, nossa, palavra mais difícil,
eh, nas redes sociais, né, você tira esse link com a realidade, é um pouco mais crítico, tá. Por isso que tem essa questão, do cérebro apodrecendo, porque quando você está nessa vida e recebendo informações baratas da rede sociais e dopaminérgicas, você realmente atrofia o seu cérebro, vai apodrecendo o seu cérebro e você não consegue ter mais um pensamento crítico, tá, das coisas. Eu já tive contato, tanto em questão de amizade como contato de relacionamento, quando as pessoas eram viciadas em redes sociais. E você não conseguia manter uma conversa longa, senão você ficava tedioso. Eu já tive relacionamento que a pessoa chegava na minha casa, deitava na cama e ficava rolando tela, virava bunda, né? Tipo, o corpo ali pra mim eh, simplesmente ali, né? Ficava deitado na cama ali, rolando a tela e nem conversava. Esse era o contato com o parceiro, a pessoa. O contato com o parceiro é vir no local e não importa ficar rolando tela, porque era um vício isso, né? E quando tem esse vício, essa dissociação com a realidade, a pessoa começa a ver a sua vida por meio das redes sociais e comparar a sua vida com a vida de outras pessoas dentro da rede social. Esse também está um grande risco. E acaba gerando uma ansiedade, né? Porque tudo é muito rápido. Reels é muito rápido, Stories é muito rápido. Então as pessoas acham que tem que construir as coisas com muito mais rapidez. E se não constrói as coisas com rapidez, entra na dita depressão. E a depressão não é uma depressão, vamos falar, filosófica, existencial. Nossa, estou preso no eterno retorno de Nietzsche, eu tenho que me tornar o super-homem naquilo que a rotina é tão frequente, eu tenho que desejar essa rotina em vez de cair, né, nas lágrimas e na relva dessa rotina. Ou simplesmente uma depressão no modo Albert Camus, onde que eu estou preso no sentimento do absurdo, ou simplesmente na depressão de Sartre, onde que sim, onde eu estou preso a escolher, as minhas escolhas causam uma ação direta. Não é bem esse tipo de depressão, é a depressão do consumismo. Por isso que muitas pessoas têm hoje em dia o hábito de colocar itens em carrinho e não comprar. Isso se torna prazeroso, porque ela é estimulada a ter esses momentos dopaminérgicos, momentos muito barato, né, jogando ali prazeres muito barato para o cérebro, no qual ela não consegue simplesmente ter um prazer de sentar com o seu parceiro, ter uma conversa, uma tese, uma antítese, ou simplesmente sentar com um amigo, ter uma conversa, uma tese, uma antítese, esperar no seu trabalho para que você possa crescer, a pessoa já quer entrar no trabalho e realmente já ganhando 20 mil reais, 30 mil reais, sendo que mal entrou, tá? Não quer passar pelo processo, porque acha que as coisas têm que ser muito rápidas. Só que o grande problema dessas pessoas, né, que o cérebro está apodrecendo, onde que para essas pessoas pensar é um artigo ali de luxo, elas vão notar que daqui a um tempo elas vão perder aquilo que é mais precioso na vida delas, do qual não tem como voltar, que eu acabei de falar agora, que chama-se o tempo, os dias da vida. Eu mesmo recentemente eu voltei a estudar teologia, né? Eu estou fazendo bacharel de teologia agora, uma outra faculdade, enquanto eu faço pós-graduação em TI. Então eu tenho a questão buscando o conhecimento técnico para ter soluções dentro do meu trabalho, realmente para me sustentar, e o conhecimento humano, que eu sou formado em filosofia, agora fazendo a questão da teologia, né? Reconhecido pelo Vaticano, reconhecido por algumas arquidioceses, para ter a questão da ideia do propósito, né? A busca do propósito de algumas coisas. Então, eu acredito piamente, tá? Se realmente você ainda tem esse desejo de ter um, um local, né? Ou ter realmente esse desejo de ter esse convívio com tipo, com as pessoas, tanto amigável como o convívio, não falo hedonista, mas o convívio do Eros, né? A vivência do Eros, ter uma parceira que realmente tenta fazer essa análise. Se vale a pena hoje em dia você ter uma parceira, um parceiro que tem uma rede social, tá? Eu vejo muitos casais hoje em dia que deram certo, onde os dois não tinham rede social.
onde que o tempo mais prazeroso para os dois é sentar numa mesa, fazer uma boa alimentação, que nada melhor que isso, abrir um vinho e conversar sobre realmente as coisas da vida, trazendo ali análise, né, de livros que leram, né, não assim falando, pô, citando Dostoiévski, que eu amo muito, tudo, não, mas ler o Dostoiévski traz ali uma análise para a vida, né, nossa, a ingratidão, né, tal, essas coisas. A gente não vê isso. Então, os casais mais felizes são casais que praticam esse tipo de situação. Então pensa comigo, veja se o seu cérebro não está apodrecendo e veja também como que pensar se tornou um artigo de luxo.